Olá amigo, você torcedor do futebol goiano, especialmente você torcedor do Atlético Goianiense e do Vila Nova. Eu fiz esse vídeo justamente para fazer aí uma avaliação, do que foi este clássico ontem lá no estádio Antônio Ascioli, clássico pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do Atlético por 2-0. Os gols foram do Gilvan aos 35 minutos do primeiro tempo e do Mike aos 13 minutos do segundo tempo. Com este gol, o Mike se tornou o principal artilheiro do futebol goiano em 2019. Ele chegou a 12 gols, ele estava empatado ali com o Alain Mineiro e chegou aí à liderança da artilharia no futebol goiano em 2019. Eu trabalhei neste jogo, inclusive foi a primeira jornada que eu fiz pela Rádio Bandeirantes, Cheguei à Rádio Bandeirantes nesta semana e ontem eu tive a satisfação de trabalhar nesse jogo lá no estádio Antônio Ascioli, no sempre acolhedor, estádio Antônio Ascioli, e acompanhei essa vitória do Atlético sobre o Vila Nova. Talvez você esteja chegando agora ao meu canal, e é natural, até porque eu estou começando com ele agora, mas só para passar um pouco da ideia para você, este vídeo eu estou fazendo essa análise porque eu trabalhei no jogo, então não tinha como eu fazer uma live, mas a minha intenção é de fazer vídeos ao vivo, até para poder contar com a participação do torcedor, para poder pegar a opinião, para poder debater essa opinião. E aí a minha ideia sempre é que quando eu não estiver escalado pela rádio nos jogos, eu quero fazer essas lives sempre que for possível, antes e depois dos jogos, até para ter essa interação maior com o torcedor, mas como não foi possível neste clássico entre Vila Nova e Atlético, eu estou gravando esse vídeo. E uma coisa que eu vi um foco muito grande, que a derrota do Vila. Para mim, algo que foi nítido neste jogo, o Atlético venceu o Vila. Este é um ponto. O Atlético com seus méritos, o Atlético com uma organização tática muito grande, o Atlético com muita eficiência. Por exemplo, o Atlético atacou o Vila durante quase todo o primeiro tempo e não sofreu com os contra-ataques do Vila. Isso é lógico que o Vila deixou a desejar, este é um ponto, e muito óbvio. O torcedor do Vila que acompanhou o jogo, ele tem essa convicção de que o Vila deixou a desejar, e eu também tenho. Mas o Atlético fez por merecer a vitória. O Atlético foi organizado o tempo todo, o Atlético foi muito eficiente na sua defesa e foi muito eficiente também no seu ataque, pois além dos 2 gols, o Atlético criou pelo menos outras 3 boas oportunidades para marcar, especialmente ali no segundo tempo, uma com o Pedro Raul, outra com o Mike, os dois pararam ali no goleiro Rafael Santos, que fez 2 grandes defesas, e uma outra que o Jarro Pedroso ele demorou para finalizar, e também parou na defesa do goleiro colorado. O Vila Nova chegou em suma assim com perigo em 2 lances, e ambos aconteceram no início de cada um dos tempos. No primeiro tempo, em uma chegada surpresa do Joseph, ele deu um bom passe para o Bruno Mota, que finalizou, e o goleiro Kozlinski fez uma boa defesa, e a outra ali no início do segundo tempo, na única participação efetiva do Alain Mineiro, que ele chutou de longe, e o goleiro da equipe do Atlético também fez uma boa defesa, evitando naquele momento o empate, o Atlético que vencia por 1-0. Em relação ao Vila Nova, primeiro, o Eduardo Batista, que caiu depois do jogo, depois nós vamos falar disso em outro vídeo, mas o Vila Nova ele apresentou inicialmente uma novidade tática. Eu vi o Vila Nova ontem marcando pela primeira vez nessa temporada no 4-1-4-1. A primeira linha dele era formada pelos 4 zagueiros, depois vinham pelos 4 defensores, os 2 zagueiros e os 2 laterais, depois vinha o Joseph, plantado ali na cabeça da área, e depois vinha uma linha de mais 4, Matheus Anderson pela direita, o Alain Mineiro pela esquerda, e ali pelo centro, o Ramon e o Neto Moura, e o Bruno Mota isolado na frente. É raro a gente ver os clubes brasileiros marcarem 4 linhas, mas recentemente a gente viu isso também no Goiás, com o Maurício Barbieri, e ontem o Eduardo Batista tentou implantar este novo sistema, e além dessa mudança, ele ainda fez uma outra, para mim, muito inesperada, pois ele colocou o Alain Mineiro para jogar pelo lado esquerdo, e aí trouxe o Neto Moura para jogar por dentro, e o Alain Mineiro estava como uma das suas funções no momento de marcar, era
acompanhar o Jonathan, né? E o Alan Mineiro não tem essa mobilidade. Ele não é um jogador como, por exemplo, o Matheus Anderson, que consegue voltar, consegue dar um combate efetivo no lateral adversário. O Alan Mineiro não tem essa característica. E aí, quando vem para o segundo tempo, o Eduardo Batista faz uma modificação, aliás, duas modificações. E assim, ele que até então estava jogando com 3 volantes, ele abre mão de 2 para voltar com apenas um. Ele tirou do time o Joseph e o Neto Moura, deixou o Ramon como único volante e colocou o Elias e o Mosquito. Aí já com essa modificação ele colocou o Joseph jogando sozinho, depois 2 meias ali à frente, especialmente o Alan Mineiro, sendo mais responsável por pegar a bola para tentar jogar de frente, e o Elias fez o papel ali de um meia atacante. Em alguns momentos ele caiu pelo lado direito, mas ele era ali um atacante, um meia que entrava na área, inclusive. Em alguns momentos o Vila fazia uma linha de 4 na frente, com o Matheus Anderson, neste caso, já pela direita, o Mosquito pela esquerda, e o Elias e o Bruno Mota tentando espaço, né, entre os zagueiros e os laterais do Atlético, mas não deu certo também. O Alan Mineiro, que não vive uma boa fase, não podemos colocar a culpa aí do desempenho ruim do Alan Mineiro apenas nessa decisão do treinador, de colocá-lo para jogar pelo lado esquerdo, depois de jogar ali como um segundo homem de meio campo. O Alan Mineiro, ele também está devendo tecnicamente nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e ele que carregou o Vila nas costas durante este ano, mas que nesses últimos jogos ele não tem conseguido fazer a diferença como fez lá atrás. Inclusive ontem ele chegou a 9 jogos sem marcar pelo Vila Nova. Este já é o maior jejum do Alan Mineiro. Ele só havia ficado 9 jogos sem marcar em uma outra oportunidade, ali entre setembro e novembro de 2017, quando da primeira passagem dele pelo Vila Nova. Então, para mim, foi muito claro. O Atlético venceu o jogo, mas o Vila Nova, evidentemente, também deixou a desejar nessa partida. Pelo lado do Atlético, ficou muito evidenciado como o Jorginho faz esse time jogar, né? O Jorginho retornou ontem, depois de quase 3 meses, aliás, de 3 meses, né? Praticamente de ausência, ele que se contundiu no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano contra o Goiás. Ontem ele conseguiu, enquanto teve fôlego, ajudar e muito o Atlético. Jogador que deu inclusive o passe para o segundo gol, marcado pelo Mike. Um jogador que logo após esse segundo gol ele deixou o Pedro Raul na cara do gol para fazer o terceiro. O Pedro Raul acabou chutando e o Rafael Santos defendendo. Então é um jogador que o retorno dele significa muito ao Atlético, e ontem isso ficou muito claro. O Atlético fez uma grande partida diante do Vila Nova e venceu merecidamente. Sobre esse clássico, é isso aí que eu tenho a falar para vocês. Muito obrigado pela paciência e por acompanhar este vídeo aqui no meu canal. Um abraço a todos. Lembrando, né, que eu estou trabalhando agora na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debates, normalmente é o horário que eu faço ali, de meio-dia às 2 horas da tarde, e também nas jornadas esportivas. Dê o seu like aí no vídeo, venha, né, para o nosso canal, curta aí o nosso canal para você poder acompanhar as notificações e no mais, muito obrigado.